Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não sai daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu tenho o prazer de receber o arquiteto e urbanista, sócio fundador do Escritório de Arquitetura e Urbanismo AGA e membro do nosso grupo de ação política, Alexandre Gonçalves, que vai conversar com a gente sobre o tema Cidades Inteligentes. Olá, Alexandre, um prazer muito grande receber você como entrevistado no Conexão GAP. Olá, Carlos, prazer. E hoje nós vamos tratar, Alexandre, sobre um tema muito relevante nos dias atuais, que é o planejamento urbano. E quando a gente fala de planejamento urbano, a gente ouve muito esse termo cidades inteligentes. Eu gostaria que você começasse a falar sobre essa definição, que, na verdade, quando nós falamos cidades inteligentes, o que isso significa? O que seria uma cidade inteligente? Bem, as definições de cidade inteligente são muito abrangentes, mas existe um consenso entre especialistas de que a cidade inteligente é a cidade que usa a tecnologia, especialmente as tecnologias digitais, para fazer que a cidade seja mais eficiente em diversos aspectos. Mobilidade urbana, gestão de resíduos, provisão de moradias, dentre outras coisas. A cidade inteligente também é necessariamente uma cidade sustentável. E aí nós temos três pilares: a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, por exemplo, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, o uso da tecnologia permite a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a energia solar, a energia eólica. Então, quando você utiliza o sol e o vento como fontes para a geração de energia, você evita, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica que causaria um impacto muito grande no meio ambiente e assim por diante. E quando nós falamos de planejamento urbano, qual que é a importância de realmente, de termos assim, pessoas especialistas, de planejar, o desenho da cidade, visto que nós temos, Alexandre, principalmente aí no Brasil, metrópoles com grandes problemas estruturais, né? Sim. A primeira coisa é fazer um diagnóstico da situação atual. Então, nós temos dois fenômenos a nível global acontecendo simultaneamente, que é o aumento da população mundial e a migração da população das áreas rurais para as áreas urbanas. Então, com relação ao aumento da população mundial, no ano de 1900, nós tínhamos cerca de 2 bilhões de pessoas. Hoje, em 2019, nós temos 7,7 bilhões de pessoas. Isso é quase 4 vezes mais num período de 120 anos. Se considerarmos a migração da população das áreas rurais para as áreas urbanas, a situação também é crítica. Eu vou pedir para a produção mostrar um gráfico. Então, esse gráfico mostra que no ano de 1900, apenas 10% da população vivia em áreas urbanas e 90% nas áreas rurais. Um pouco mais de um século depois, em 2007, nós tivemos o ponto da virada, 50% urbano, 50% rural. E as projeções é de que em 2030 nós tenhamos 60% da população urbana e em 2050, 75% da população mundial nas áreas urbanas. Então, esses dois fenômenos causaram o surgimento de metrópoles e megacidades ao redor do mundo, muitas delas em países pobres, como Lagos, na Nigéria, com 8 milhões de habitantes, Mumbai, na Índia, com 18 milhões de habitantes,
Aqui no Brasil, nós temos uma mega cidade, que é São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Se nós considerarmos a região metropolitana de São Paulo, ela tem 21 milhões de habitantes. A grande São Paulo tem 21 milhões de habitantes. Isso é mais de 2 vezes a população de Portugal, por exemplo. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então, nosso planeta será cada vez mais um planeta urbano. E isso demanda planejamento urbano. Então, antes de construir as cidades, é preciso pensar as cidades. São fenômenos que nós precisamos levar em conta, nossos governantes, né, aqueles que fazem aí o desenho das cidades, de pensar esses fenômenos, né, já fazer uma projeção, como o gráfico nos mostra, 2030, e expandir para que realmente nós possamos ter cidades inteligentes. Gostaria, Alexandre, que você trouxesse exemplos bem-sucedidos, porque nós estamos passando, né, o gráfico aponta lá desde 1900 e um apontamento até 2030, mas cidades, né, até 2050, né, como nós podemos ver ali no gráfico, mas de cidades que têm feito um bom trabalho nesse planejamento, uma boa evolução, né, nesse sentido, que podem servir de inspiração aqui no Brasil. Sim. Existe uma tendência de ver essas grandes cidades, esses grandes aglomerados urbanos, apenas como problemas. Isso também é um erro, porque as grandes cidades, elas são também centros de inovação, geração de conhecimento, encontro de pessoas, produção de cultura. Então, as grandes cidades são maravilhosas. Pense em cidades aí como Nova York, Londres, Paris, Dubai, os grandes eventos que acontecem nessas cidades, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, as grandes cidades são maravilhosas. O primeiro exemplo que eu dou é Tóquio. No ano que vem nós teremos as Olimpíadas de Tóquio. E Tóquio, se considerarmos a região metropolitana, a Grande Tóquio é a maior megacidade do mundo com 37 milhões de habitantes. Impressionante. E Tóquio teve muitos problemas com inundações por causa da impermeabilidade do solo. E eles vêm fazendo um planejamento urbano no sentido de ter mais áreas verdes para que a água possa escoar, e também fazendo um aumento das galerias subterrâneas para o escoamento da água da chuva. Um outro exemplo é Nova York. Muitas pessoas pensam que Nova York não é uma cidade sustentável porque tem aquela imagem dos arranha-céus, dos prédios, mas Nova York é uma cidade que tem muitos parques, e o maior deles é o Central Park, que fica bem no meio da ilha de Manhattan. É uma cidade que tem uma gestão eficiente do lixo. Então, nos aterros sanitários são colocadas camadas de vegetação que depois se transformam em parques também. Nos últimos anos, eles têm ampliado a rede de ciclovias, dando menos espaço para os carros. E o nova-iorquino também é um cidadão que polui pouco com o uso do carro, porque ele usa muito metrô. O metrô de Nova York é o maior do mundo, tem muitas linhas, estações. O metrô antigo, né, que vem se desenvolvendo. Desde 1905, é o segundo metrô que surgiu no mundo. Então, Nova York tem também um plano, que é o Plano Nova York Sustentável, com 127 metas audaciosas de desenvolvimento urbano sustentável até 2030. Então, Nova York sempre planejou o seu crescimento, nunca foi refém dele. Aí eu citei Tóquio, Nova York, mas nós temos muitos exemplos ao redor do mundo. Copenhague, na Dinamarca, Barcelona, na Austrália tem algumas cidades, Melbourne, Sydney e por aí vai. São cidades que planejam e oferecem uma estrutura diferenciada para o cidadão. Sim. Mas você citou alguns exemplos de países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Austrália, alguns países europeus também. Mas existem bons exemplos em países não desenvolvidos, Alexandre? Sim, nós temos na América Latina aqui, Bogotá e Curitiba como bons exemplos. Bogotá, na Colômbia, se destaca por ações de vários prefeitos que fizeram boas administrações e transformaram uma cidade violenta e dominada pelos carros em uma cidade calma, bem administrada e com um bom transporte público. Eles fizeram a implantação de muitos corredores de ônibus do tipo BRT e a urbanização de favelas. No caso de Curitiba, é um bom exemplo aqui no Brasil também, uma cidade muito sustentável. Ganhou o prêmio Globe Award Sustainable City, que elege a cidade mais sustentável do mundo em 2010. Então, Curitiba também é uma cidade que tem muitas áreas verdes, que foi pioneira no sistema de transporte coletivo
pelos corredores de ônibus. E muito disso se deve ao arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba por 3 vezes e governador do Paraná 2 vezes. Então, ele trouxe essa visão de planejamento com foco em sustentabilidade ambiental. Mas você tocou num problema que é a mobilidade urbana. E é algo, Alexandre, que eu acho que incomoda todos nós brasileiros que estão assistindo. Se nós estamos em Belo Horizonte, temos problema com mobilidade urbana. Se nós estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Manaus, no Brasil inteiro nós temos esse problema de mobilidade urbana. Então, eu gostaria de entender como que as cidades inteligentes, que exemplos que nós podemos pegar, né, tanto de cidades em países desenvolvidos como não desenvolvidos, para enfrentar esse problema. De eleição em eleição, nós sempre temos esse tema recorrente, né, da mobilidade urbana, dos grandes desafios que nós temos no Brasil. Mas que princípios nós podemos trazer para melhorar essa questão aí no nosso país? Bom, com relação aos congestionamentos, estudos mostram que quanto mais espaço é dado para os carros, mais o trânsito piora. Isso parece contraditório porque as pessoas pensam que se você tem uma via com 3 faixas de veículos e o trânsito não flui, que essa via precisaria ter 4, 5 faixas. Mas experiências como a de Los Angeles, por exemplo, mostram que quanto mais espaço você dá para os veículos particulares motorizados, mais as ruas ficam cheias, o trânsito não flui, a poluição aumenta e a qualidade de vida cai. Então, o tipo de planejamento focado no carro não funciona porque o carro ele ocupa muito espaço, geralmente para transportar 1 ou 2 pessoas. Então, no espaço que tem ali 3 carros com 4, 5 pessoas, nesse mesmo espaço cabe um ônibus com 42 pessoas sentadas e mais algumas em pé. Então, o que a cidade inteligente precisa ter é um transporte coletivo de qualidade, para que o cidadão não queira ir trabalhar de carro, por exemplo, e que ele tenha diversos tipos de modais de transporte integrados, de modo que ele possa escolher se ele quer ir trabalhar de metrô, de ônibus, de bicicleta, de carro por aplicativo. Ele pode até fazer um mix dessas opções, né? Ele pode pegar uma bicicleta de uso compartilhado até a estação de metrô, depois lá no metrô, no seu destino, ele pega um carro por aplicativo. Então, com relação aos carros ainda, existem 2 tendências. Uma é a do carro elétrico, que é não poluente, não faz sentido mais o carro a combustão, e outra é do carro compartilhado. Assim como você tem hoje aplicativos para utilizar bicicleta, patinete, você pode ter o aplicativo para utilizar esse carro compartilhado. Algumas cidades da Europa já têm isso, é um carro pequeno, compacto para 1 ou 2 pessoas. Então, por exemplo, na Alemanha, existe um projeto não aprovado ainda para banir o carro a gasolina e a diesel até 2040. Na França, será proibida a venda de veículos a combustão a partir de 2040. Então, é uma tendência que a gente já pode... O carro elétrico veio para ficar, a tendência de que o carro elétrico seja predominante nos próximos anos. Você tocou num ponto muito importante, a questão do transporte público de qualidade, né? Nós precisamos que as pessoas realmente, quando falam de transporte coletivo, né, basta ver em horário de pico, na parte da manhã, na tarde, o ônibus lotado e as pessoas já chegam cansadas para trabalhar e elas voltam mais cansadas ainda naqueles ônibus tão apertados. Então, a gente precisa de investir, né, na qualidade desse transporte público para que nós tenhamos realmente aqui no Brasil, possamos resolver esse problema da mobilidade urbana. Eu gostaria, Alexandre, que a gente falasse um pouquinho sobre os rios urbanos. Aqui no Brasil nós temos alguns rios importantes que são muito poluídos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos o problema do Rio Arrudas. Em São Paulo a gente tem o Rio Tietê, que são rios urbanos, mas extremamente poluídos. Como que devem ser tratados esses rios urbanos? Como que as cidades devem tratar nesse sentido? Historicamente, as cidades se estruturaram às margens dos rios e das ferrovias, né? Então, os rios são muito importantes para a vida urbana. Existem alguns exemplos ótimos de despoluição das águas, como é o Rio Tâmisa, em Londres, por exemplo. Aqui no Brasil, infelizmente, se tem adotado práticas contrárias às melhores práticas mundiais, enquanto nas cidades inteligentes
As cidades inteligentes deixam de lançar dejetos nos seus rios, fazem estações de tratamento de esgoto, limpam as águas e abrem o rio para a cidade. Aqui no Brasil nós temos o exemplo do Ribeirão Arrudas, aqui em Belo Horizonte, onde ele continua sujo, com mau cheiro, e ainda fizeram em uma parte dele pistas de veículos, que dá mais espaço para os carros, que vem na contramão das melhores práticas. Então, isso é esconder a sujeira debaixo do tapete. Ele continua sujo, as águas não foram limpas, ele está lá escondido. Um exemplo que vem na contramão disso, que é um bom exemplo, é o de Madrid. O rio Manzanares, em Madrid, eles limparam as águas do rio e as vias expressas que ficavam nas margens dele foram colocadas como vias subterrâneas, foram transformadas em túneis. E em cima desses túneis eles fizeram parques, onde os cidadãos se aproximam das águas e podem usufruir ali de áreas verdes. Então é um projeto fantástico esse de Madrid. Aqui em São Paulo fala-se muito do Rio Tietê, que é um rio também muito poluído e é um grande rio, né? Existem muitos projetos para o Rio Tietê, para o tratamento das águas, das margens. É preciso tirar um pouco o espaço dos carros nas margens dele, entregar mais áreas verdes para os cidadãos e um planejamento a longo prazo, né? Que é o que falta muito aqui no Brasil, um planejamento de 10, 20, 30 anos. Né? Alexandre, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria só que você deixasse os seus contatos, né, para o nosso telespectador, pessoas que queiram conhecer mais do assunto, né, e você deixasse aí os seus contatos para as pessoas. Bom, nós temos o site da AGA, aga.arc.br, onde você pode ver projetos de arquitetura e urbanismo. E nessa linha tem um projeto para a elaboração do plano diretor da cidade de São Paulo, um projeto premiado em 2014. E nós temos também a nossa plataforma digital.arc, que é uma plataforma de cursos online de arquitetura e que tem também lá o curso Cidades Inteligentes, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, e outros cursos aí para os profissionais e estudantes da área que quiserem se preparar para os desafios da era digital. Então, é isso. Foi um prazer estar aqui, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, pelas suas contribuições. E agora, não saiam daí, porque nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente, mais uma vez, é a integrante do GAP, Gláucia Soares, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Gláucia, seja bem-vinda mais uma vez ao quadro GAP Responde. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E a nossa pergunta de hoje vem de Porto Alegre. E quem mandou foi o Fabrício Cunha. Ele pergunta: o que a Bíblia fala em relação ao cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde? Olá, Fabrício. Sua pergunta é muito pertinente. Muitos cristãos esquecem, negligenciam, não se preocupam em cuidar do corpo. Atentam-se para a mordomia dos bens, dos dons ou do trabalho, que são também importantes, mas acabam por desconsiderar os cuidados com a própria saúde. Conforme 1 Coríntios 6,19, nós somos templo do Espírito Santo. Fomos criados de uma forma tão maravilhosa. Por isso, devemos adorá-lo e servi-lo por meio do nosso corpo. A passagem bíblica de 1 Coríntios 6,20 fala sobre glorificarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. A mordomia do corpo também é um mandamento bíblico. Em Provérbios 11:17 está escrito: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. Por isso, nós cristãos temos que estar atentos aos cuidados com o corpo, tais como manter a alimentação saudável, se abster de vícios, praticar atividade física, realizar exames de prevenção, não ficar em constante fadiga por causa do trabalho, nem deixar ser dominado por aborrecimentos, mágoas, que podem causar também distúrbios no nosso organismo. Temos que cuidar da vida espiritual, mas do nosso corpo também. Paulo exorta Timóteo ao dizer: cuide de ti mesmo e da doutrina. Em 1 Timóteo 4,16. O Senhor se alegrará de nós,
a oferecermos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, como está escrito em Romanos 12:2. Então é isso, Fabrício. Espero que tenha respondido sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade, acompanhadas da hashtag GAP Responde. Até mais! Glaucia, muito obrigado por mais uma vez participar do nosso quadro GAP Responde. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é o integrante do GAP, Tiago Siqueira. É com você, Tiago. Oi, eu sou o Thiago e no Dica GAP de hoje nós vamos recomendar o livro Conhecimento e Crença Cristã, do autor Alvin Plantinga. Plantinga é conhecido mundialmente por ser um grande defensor da fé cristã através da filosofia e da racionalidade. Ele é professor na Universidade de Notre Dame e lá realiza vários trabalhos unindo e fazendo essa interseção, essa ponte entre cristianismo e filosofia clássica. Então, neste livro, você vai ter uma introdução à filosofia cristã através de Aquino e também de Calvino. É um livro bem interessante porque ele tem uma linguagem simples, uma linguagem direta, mas um conteúdo super profundo e bem interessante para quem quer se iniciar nesse tipo de questão. É um livro que vai também responder as principais críticas dos filósofos modernos e contemporâneos em relação à razoabilidade da crença cristã. Então, fica aí a dica. Valeu, Tiago. Obrigado pela participação e pela dica de hoje. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Provérbios 15:22, que diz assim: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A Bíblia é a palavra de Deus que transforma vidas, famílias e nações. Muitas vezes nós achamos que a Bíblia fala apenas de assuntos espirituais. A Bíblia fala também de economia, de empreendedorismo, de política, de saneamento básico, de arte, agronomia, nutrição, administração, arquitetura e tantas outras áreas são tratadas na palavra de Deus. Este versículo que acabamos de ler está no livro de Provérbios e foi escrito pelo homem mais sábio do seu tempo, o rei Salomão. O livro de Provérbios está recheado de aplicações práticas em diversas áreas do conhecimento humano. Afinal, quem não gostaria de ouvir conselhos de um governante que recebeu tanta sabedoria do próprio Deus? Salomão empreendeu grandes obras em seu governo, estabeleceu arranjos logísticos de grandes dimensões, trabalhou no planejamento do desenvolvimento de Israel, como na exploração de uma mina de cobre, na exploração de sal do Mar Morto, na construção de portos e tantas outras ações. O rei deixa este conselho registrado. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Este é um princípio que Salomão traz a todos os governantes. Falamos de planejamento urbano no programa de hoje. Quantos são os desafios que nossas cidades têm que enfrentar? Quantos projetos precisamos empreender? Mas quais projetos? Como implementá-los? Salomão nos responde dizendo para buscarmos respostas na multidão de conselheiros. O rei está falando, se referindo a pessoas sábias, portadoras de conhecimento, específico no assunto, especialista, que elas precisam ser consultadas. No meio desses conselhos estarão as respostas para empreender projetos bem-sucedidos, que farão a diferença na vida de milhões de pessoas. É fundamental que os gestores de projetos se cerquem de pessoas sábias e bem qualificadas e que sirvam à sociedade. Eu encorajo a você a se especializar, a buscar cada vez mais conhecimento para que você possa ser a resposta da nossa nação. Nossos governantes carecem de pessoas que detêm esse conhecimento, pessoas sábias, tementes a Deus, mas que nós precisamos nos preparar para cumprirmos o propósito de Deus, sermos apoio a esses governantes e desenvolvermos o nosso país. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estamos de volta. Um grande abraço.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.